turminha do quinto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Hoje nós vamos estudar duas classes de palavras muito importantes da língua portuguesa. Nós já conhecemos o substantivo e hoje nós vamos conhecer o adjetivo e o numeral. Então, atenção, anotem as dicas para poder realizar as atividades com capricho. Então, lembrando para vocês que o adjetivo é uma classe de palavras da língua portuguesa que indica qualidade, característica do substantivo. Então, sempre que a gente encontrar no texto, na frase, uma palavra que esteja dando qualidade para algo ou para alguém, nós classificamos de adjetivo ou uma característica, tá, gente? Então, vocês vão observar aí alguns exemplos que a tia colocou. Homem bom. Vejam que esse homem, ele tem uma qualidade. Que qualidade é essa? Bom. Então, bom é classificado de adjetivo, porque é a palavra que está dando qualidade ao homem, ok? Então, vejam o segundo exemplo. Mulher alta. Essa mulher, ela tem uma característica. Qual é? Ser alta. Então, alta é uma palavra que é classificada de adjetivo, certo, turminha? Vejam como é simples. Criança educada. Qual é a característica da criança? Educada. Então, educada é o adjetivo, tá? É a palavra que está dando qualidade, característica para a criança. E por último, a tia colocou aí menina inteligente e bonita. Vejam que essa menina, ela ganhou duas qualidades, dois adjetivos. Quais são eles? Inteligente e bonita. Perceberam como é simples? Então, quero que vocês façam a leitura do conteúdo sobre adjetivo que está no livro de vocês. Lá vocês vão encontrar mais algumas informações sobre o que é o adjetivo e como ele se classifica na língua portuguesa. Ok, turminha? Então, vamos lá? Façam a leitura para poder seguir com as atividades. Então, lá na página 102, o número 1, pede para que vocês circulem o adjetivo das frases e diga com que substantivo ele concorda. Então, vamos juntos fazer essa questão? Letra A. Todos querem saber por que Luísa é sempre elegante. Então, vamos circular o adjetivo. Qual é a qualidade? Qual é a característica de Luísa, pessoal? Ser elegante. Então, circulem a palavra elegante, tá? E agora vamos dizer com que essa palavra elegante concorda. Então, concorda com o substantivo Luísa. Ela se refere a Luísa, certo? Então, Luísa é elegante. A qualidade de Luísa é ser elegante. Então, elegante se refere ao substantivo Luísa. Entenderam? Vamos para a letra B? Que lindo apartamento financiaremos. Então, qual é a qualidade, qual é a característica desse apartamento, gente? Ser lindo. Então, lindo é o adjetivo. Circulem a palavrinha lindo. Ele está dando qualidade ao substantivo apartamento. E logo a mais, vamos fazer a classificação. Então, concorda com o substantivo apartamento. Observe, lindo é a qualidade de apartamento. Então, eles estão concordando. Um está concordando com o outro. Ok, turminha? Letra C. Ninguém diga que não avisei, os produtos daquela loja são muito caros. Então, aí a tia já circulou para vocês a palavrinha caros. Quero que vocês me digam com que ela concorda. Ela se refere a quê? A qual substantivo? A qual palavra do texto? Então, coloquem abaixo com que essa palavra concorda, tá? Letra D. Há muitos segredos importantes dentro desta caixa. A palavra que vocês vão circular é importantes. Importantes é o adjetivo que está dando aí qualidade, característica a outra palavra na frase. Que palavra é essa que ela está concordando? Quero que vocês escrevam abaixo na letra D a palavra que importantes está concordando na frase. Ok? Entendido? Então, vamos para a próxima. Questão de número 2.
Copie as frases, substituindo as locuções adjetivas por adjetivos gentílicos. Então, vocês vão ver, gente, que os adjetivos gentílicos são aqueles que se referem à qualidade de estados, de quem nasceu em estados distintos e que, por isso, recebe um tipo de adjetivação, de qualidade, de característica. Por exemplo, nós que nascemos na Paraíba somos chamados de paraibanos. E quem nasceu na cidade de Guarabira é chamado de guarabirense. Então, paraibano e guarabirense são adjetivos gentílicos, porque se refere ao estado, à cidade, à nossa pátria. Se fosse no caso de Brasil, todos que nasceram no Brasil serão brasileiros. Então, também a palavra brasileiro é um adjetivo gentílico, ok, turminha? Então, vamos lá fazer a nossa escrita? Letra A. As comidas da Bahia são muito famosas. Então, observem aí, a tia destacou da Bahia. Nós vamos retirar da Bahia e vamos colocar baiana. Vamos fazer a substituição pelo adjetivo. Então, a frase vai ficar assim: as comidas baianas são muito famosas. Baiana é o adjetivo gentílico, gente. Está dando característica às comidas, tá? Está concordando com a palavra comidas. Então, vocês façam a substituição. Letra B. O samba do Rio de Janeiro é o melhor do mundo. Então, nós vamos retirar a expressão que diz do Rio de Janeiro, vamos substituir por carioca, porque é assim que se chamam as pessoas que nascem lá no Rio de Janeiro, tá? Tudo que surge, que nasceu lá no Rio de Janeiro é chamado de carioca. Então, nós vamos fazer essa troca, a substituição. Então, vai ficar assim a nossa frase: o samba carioca é o melhor do mundo. Certo, turminha? Vejam a letra C. As rendas do Ceará são lindas. Então, a parte que vocês vão substituir dessa frase é do Ceará. Como se chama o adjetivo de quem nasce no Ceará? Já sabem? Então, façam a troca, façam a substituição. Escrevam a frase e modifiquem para o adjetivo gentílico, ok? Entendido? Vamos para a próxima? Questão de número 3. Observe as imagens e escreva as características para elas. Então, nós vamos dar, gente, características para essas imagens que aparecem aí no livro de vocês. Então, a primeira imagem, que é o do fantasma, tá? Vocês podem dizer que o fantasma, ele é malvado, é uma característica para ele. Ou podem dizer que ele é gordo, que ele é chato, que ele é ruim. Qualquer outra palavra que esteja dando característica, que esteja adjetivando o fantasma, vocês podem escrever, tá certo? Abaixo vocês vão encontrar aí uma casa, tá? Muito bonita. Vocês podem usar uma palavra para se referir a essa casa, como grande, bonita, especial, pequena, diferente. Qualquer palavra que esteja dando característica ou qualidade para esta casa, certo? Então, observem aí as outras imagens e dê também uma palavrinha, explique também uma palavrinha, apenas uma para cada frase, para cada imagem, tá certo? Vamos lá, seguindo. Questão de número 4. Marque com um X o plural correto das palavras. Então, o plural sempre se refere a mais de um elemento, são vários elementos. Geralmente, o plural termina com aquela letrinha S no final, porque se refere a vários elementos, várias coisas. Então, procurem aí essa opção onde se refere a mais de um elemento e marque um X na que está no plural, ok? Muito bem. Número 5. Relacione as colunas e justifique a sua resposta. Grau superlativo de superioridade, vocês vão ligar, vocês vão relacionar o grau superlativo de superioridade para a frase que diz assim: Thalita é a mais bonita do clube. O adjetivo, ele pode ser classificado no grau superlativo de superioridade. É aquele que está de forma superior ao outro, tá? Então, para isso, nós utilizamos a palavra mais que, ok? Então, nós vamos aí ligar, Thalita é a mais bonita do clube. Ela está no grau
superior, no grau superlativo de superioridade, certo, turminha? A segunda frase diz assim, grau superlativo de inferioridade. Então, agora a gente vai procurar a frase que é menos, que está no grau inferior. Então, vocês vão ligar para João, é o menos cansado dos atletas. Então, observem que essa palavrinha menos se refere ao grau de inferioridade. Então, vocês vão fazer a ligação relacionando e abaixo nas linhas nós vamos justificar o emprego desse grau superlativo de superioridade e de inferioridade, ok? Então, vamos lá fazer a justificativa na questão 5. Então, escrevam junto com a tia. A característica que foi dada a João está sendo dada em um nível de relação inferior, é o nível de inferioridade. Ele foi comparado aos demais atletas, é por isso que ele foi classificado como grau superlativo de inferioridade, por utilizar a palavra menos. O menos sempre indica inferioridade, sempre indica que o C está em relação inferior aos demais com que ele foi comparado. Certo, turminha? Agora, vamos fazer a justificativa da outra frase? Então, a característica que foi dada a Tatiana está sendo dada em uma relação superior comparada das outras pessoas do clube. Então, observem lá que ela foi considerada a mais bonita. Então, ela é comparada de forma superior. Ela está numa posição mais alta que as outras pessoas. Então, é isso que vocês vão justificar, as características desses dois personagens que apareceram nas frases que a gente ligou, que a gente relacionou, tá certo? Então, escrevam e justifiquem aí sobre a questão do grau inferior e superior. Questão de número 6. Complete as frases com o grau superlativo sintético dos adjetivos que estão no parênteses. Então, quero que vocês pesquisem, tá, gente? O grau superlativo sintético das palavras que estão dentro do parênteses, para poder completar no tracinho das frases. Então, na letra A diz assim, visitei nas férias um museu, temos um tracinho, em São Paulo. Então, o grau superlativo sintético de antigo, antigo está dentro do parênteses, é antiquíssimo. Então, quero que vocês pesquisem, é importante, tá? Que vocês pesquisem sobre o grau superlativo sintético. Então, antiquíssimo está no grau sintético do adjetivo. Então, completem aí na letra A. Já na letra B, nós temos a atividade de casa estava, tracinho, dentro do parênteses temos a palavrinha fácil. Então, o grau superlativo sintético de fácil é facílima, tá? Ou facílimo, ok? Nesse caso, vai ser facílima porque vai concordar com a palavrinha casa. A atividade de casa estava facílima. Na letra C, nós temos, tem um amigo hábil. Hábil está dentro do parênteses. Então, pesquisando o superlativo de hábil é habilíssimo. Então, vocês vão aí escrever, completar com esta palavra, habilíssimo. As outras, eu quero que vocês pesquisem o grau superlativo sintético das outras palavrinhas da letra D e da letra E para poder completar. Quero ver quem vai ser aluno nota 10 e acertar, hein? Vamos lá. Agora nós vamos encontrar sobre outra classe de palavras que é o numeral. São aquelas, gente, que denotam um número exato de coisas. Nada mais são que os números que vocês já usam na matemática, eles também são classificados na língua portuguesa como uma classe de palavras, uma classe chamada de numeral, porque nós escrevemos esses números que podem ser por extenso, de forma cardinal, ordinal, que é os que indicam a ordem, multiplicativo, que são os de multiplicação, os fracionários, que nós utilizamos lá nas frações de matemática, e também os coletivos. Nós vamos observar aí algumas atividades utilizando os numerais, ok? Então, vamos lá. Classificação do numeral. Cardinal. Como nós lemos os cardinais? Aqueles que indicam a quantidade. 1,
2, 3, 4, 5, aqueles que a gente lê de forma geral, indicando sempre a quantidade de coisas, de objetos, de seres, tá? O de ordinal são aqueles que indicam a posição, a ordem. Então, nós vamos ver primeiro, segundo, terceiro, quarto, e ambos que estejam em ordem vai ser classificado de ordinal. O multiplicativo, aqueles que indicam a multiplicação, indicam a quantidade de vezes que foi aumentada. Então, dobro, triplo e assim sucessivamente. E os fracionários, que são aqueles que indicam a quantidade que foi dividida, aqueles que a gente usa lá na fração. Meio, 2/3, 1/3, tá? 4/3. Então, são exemplos de números fracionários, ok? Então, vamos agora realizar a atividade. Página 106. Copie as frases abaixo, escrevendo os numerais por extenso. Então, na letra A ficou o seguinte: ele ficou em 10º lugar no concurso. Então, vocês vão escrever aí a palavrinha décimo, tá? Escrevam a frase completa, fazendo a troca pela palavra décimo escrita, por extenso. Letra B. Recebemos uma doação de 1.000 peças de roupas. Então, vejam que a gente trocou aí o número pela palavra 1.000, tá? Então, vocês vão escrever a frase fazendo essa substituição. Da mesma forma, na letra C e D, ok? Número 2. Classifique os numerais em destaque nas frases abaixo. Então, na letra A, comprei 8 pães para o café da manhã. Então, nós temos aí a palavrinha 8, nessa frase, ela está destacada. E a palavra 8, gente, é um numeral cardinal, tá? É um numeral que indica quantidade. Então, vocês vão classificar aí como numeral cardinal. Letra B. João chegou em primeiro lugar na corrida de saco. Primeiro está destacado na frase. Então, a palavrinha primeiro, ela está indicando a ordem. Ele chegou na posição de primeiro lugar. Então, é um numeral ordinal, aquele que está indicando a ordem. Então, escrevam aí, numeral ordinal. Letra C. Há 2 passos muito importantes para o sucesso. O primeiro é a dedicação e o segundo, a motivação. Então, nós temos 3 palavras destacadas nessa frase, 3 números. Vamos lá classificar? 2, o número 2, a palavra 2, é um número cardinal, indica a quantidade, tá? Primeiro e segundo, que também foram destacadas na frase, são números ordinais, numerais que indicam ordem. Então, façam aí a escrita, o registro, a classificação dos números e vejam também as outras alternativas para poder completar. Combinado? Muito bem, turminha. Número 3. Observe a cena e responda. Então, vocês vão ver uma cena que está aí, um quadrinho em que há alguns personagens falando. E na letra A ele pergunta: o número que aparece na fala do menino é classificado como? Então, observem qual é o número que está aparecendo na fala do garoto, do menino, tá? E depois vejam como ele é classificado. É cardinal? É ordinal? Será? Então, olhem direitinho para marcar a resposta certa. Letra B. O numeral que aparece na fala da menina é classificado como? Então, lá na fala da menina tem um número, tem um numeral. Quero que vocês marquem como este número é classificado, certo? Muito bem, sei que vocês vão acertar todas as questões, porque vocês são muito inteligentes. E logo mais nós faremos a correção online. Então, aguardem. Um beijo grande e até o próximo vídeo.